Você não está exausto de tentar sustentar tudo sozinho. A gente acorda e a primeira coisa que faz é conferir se o nosso pequeno império particular ainda está de pé. Você olha para o espelho, ajusta a postura para a reunião de logo mais, confere as notificações e sente esse peso no peito, o peso de quem acredita que se você falhar, o mundo para. A verdade é que a nossa geração está doente de si mesma. Nós criamos uma cultura onde o eu é o centro de tudo. É o meu sucesso, é a minha marca, é o meu posicionamento, é a minha razão. Você gasta o limite do seu cartão, o seu tempo de sono e a sua saúde emocional para sustentar uma imagem que não aguenta o peso da sua solidão no escuro do quarto. A gente vive tentando provar que é autossuficiente, que não precisa de ajuda, que chegou lá por esforço próprio. Mas no fundo essa busca por ser o topo da pirâmide é o que está cavando o buraco onde você se sente enterrado hoje. Soberba não é só nariz empinado. Soberba é a ilusão de que você é o dono da caneta que escreve a sua história. É o cansaço de quem decidiu sentar em um trono que só pertence a um. Que paz do Senhor esteja com você, onde é que você esteja. Abra sua Bíblia comigo agora em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Antes de lermos, eu quero que você tente visualizar o que aconteceu aqui. A gente costuma olhar para esse texto e pensar apenas em uma queda espiritual antiga, algo distante, quase um filme de época. Mas o que está registrado aqui é a anatomia do primeiro eu, que tentou ser maior que Deus. Não foi um erro de percurso, foi um projeto de poder. Esse ser não começou odiando a Deus, ele começou amando a si mesmo de uma forma desordenada. Ele olhou para o brilho que tinha e esqueceu que aquele brilho era apenas o reflexo de uma luz maior. Ele começou a acreditar no próprio currículo. Ele começou a achar que o trono onde ele servia era pequeno demais para o tamanho da sua importância. Sabe o que é assustador? É que a gente faz o mesmo no escritório, dentro de casa e até na igreja. A gente começa a achar que as coisas só funcionam porque a gente é bom, porque a gente se esforça, porque a gente tem o controle. A soberba não nasce no ódio, ela nasce na admiração excessiva que a gente tem pela nossa própria capacidade. Escuta o que a palavra diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O texto não diz que ele falou isso para todo mundo. Diz que ele dizia no seu coração: a soberba é silenciosa. Ela é um diálogo interno, onde você se convence de que merece mais, de que é melhor que o outro, de que pode dar um jeito na vida, sem precisar dobrar os joelhos. O eu subiu tanto que a queda foi inevitável. E o problema é que quando a gente tenta subir no lugar de Deus, a gente não encontra o céu, a gente encontra o esgotamento do abismo. Olha para a história desse filho da alva. Ele não era um estranho no céu, ele não era alguém que estava longe da glória. Ele estava no centro, ele via a luz de perto, ele conhecia a sinfonia que regia a eternidade. Mas em algum momento o foco mudou. Ele parou de olhar para quem estava no trono e começou a olhar para o brilho das próprias mãos. A gente tem essa ilusão de que a soberba é coisa de gente má. Mas a verdade é que ela é o pecado dos bons, dos eficientes, dos que fazem bem o seu trabalho. Sabe aquele momento em que você faz algo incrível e por um segundo você saboreia o elogio como se ele fosse o seu alimento? É ali que o perigo começa. Quando a gratidão pelo dom é substituída pela adoração ao próprio talento. Esse ser que caiu não começou querendo destruir o céu. Ele começou querendo ser o protagonista da sua própria existência. Ele se sentiu autossuficiente. Ele achou que o brilho era dele e não um empréstimo. É a mesma fragilidade que a gente carrega. A gente conquista um cargo, compra um imóvel, resolve um problema impossível na empresa e sem perceber começa a falar: eu fiz, eu consegui, eu resolvi. O eu vai crescendo, ocupando os espaços da casa, as conversas na mesa de jantar, os pensamentos antes de dormir. E sem que ninguém perceba, o seu coração se torna um santuário onde só existe um ídolo, você mesmo. A gente não percebe que a soberba é uma prisão com espelhos por todos os lados. Você olha para cima e só vê o seu reflexo. Você olha para os lados e só vê quem você quer superar. E nessa tentativa de ser semelhante ao Altíssimo, na força do próprio braço, a gente perde a única coisa que realmente nos mantém de pé. A consciência de que sem Ele, o nosso brilho não passa de um rastro de fumaça que o vento leva. A gente acorda e a primeira coisa que faz é conferir se o nosso império particular ainda está de pé. Você abre o telemóvel, olha as notificações
e sem perceber, começa a medir o seu valor pelo quanto você é solicitado, pelo quanto você é essencial naquele grupo de trabalho ou naquela dinâmica familiar. A soberba hoje não usa mantos reais, ela usa um crachá de alta gestão, um carro que a prestação consome metade do seu descanso, ou aquela necessidade doentia de ter sempre a última palavra na mesa de jantar. O eu subirei de Isaías 14 tornou-se o nosso eu vou mostrar para eles. Você vive sob a ditadura da performance. É a pressão de ser o melhor pai, o profissional mais disruptivo, o cristão mais espiritual. E por trás dessa busca por excelência, muitas vezes esconde-se o desejo de ser admirado, de ser colocado num pedestal onde ninguém possa tocar nas suas feridas. A gente transformou a vida numa vitrine constante. Você gasta uma energia absurda para manter uma imagem de quem tem o controle de tudo. Você não admite que está cansado, não admite que não sabe o caminho, não admite que precisa de ajuda. Por quê? Porque o seu eu não permite. A ideia de parecer fraco diante dos outros é o seu maior pesadelo. Mas deixa-me dizer-te algo sério. Essa necessidade de ser o centro, de ser o resolvido, é o que está a roubar o teu sono. A soberba é pesada. Tentar ser Deus da própria vida é a função mais cansativa que existe. Você não foi feito para carregar o peso do mundo nos ombros. Você não foi feito para ser a resposta de todas as perguntas. Quando você se convence de que o sucesso da sua casa, da sua carreira ou do seu futuro depende exclusivamente da sua força, você está a repetir a mesma queda da estrela da manhã. Você está a tentar subir a um monte onde o ar é rarefeito e o chão é falso. A cidade está cheia de pessoas que chegaram ao topo e descobriram que lá em cima é terrivelmente solitário, porque a soberba afasta quem a gente ama e nos isola numa redoma de autossuficiência que no fim não passa de uma cela de isolamento. Sabe qual é a maior dor de quem vive sob o domínio da soberba? É a solidão de nunca poder ser de verdade. Você sente uma dor no peito que não sabe explicar, mas eu te explico. É o peso de carregar uma estátua de si mesmo nas costas. Você não pode errar, não pode chorar, não pode dizer que o dinheiro este mês não vai dar, não pode admitir que o seu casamento está por um fio, porque se você admitir, a estátua quebra. E você acha que se a estátua quebrar, você deixa de existir. Mas deixa-me dar-te uma perspectiva nova sobre essa angústia que te consome. Essa dor não é o teu fim. Essa sensação de esgotamento, de que você não aguenta mais sustentar as aparências, é na verdade a misericórdia de Deus a bater à tua porta. Deus está a permitir que o teu império particular balance para que você perceba que o chão debaixo dos teus pés nunca foi o teu mérito, mas a graça dele. A queda de que fala o profeta Isaías não precisa de ser a tua história final para aquele ser que se rebelou. A queda foi um juízo. Mas para ti que estás a ouvir esta palavra com o coração acelerado, a queda das tuas defesas é o início da tua cura. Deus não quer destruir-te, Ele quer destruir o ídolo que você criou de si mesmo, para que o verdadeiro você, aquele que é dependente, que é filho, que é amado, possa finalmente respirar. A tua maior vitória não será quando você chegar ao topo daquela empresa, ou quando tiver mais influência que os outros. A tua maior vitória será o dia em que você conseguir dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não sou nada disso que eu tento parecer. Eu sou apenas alguém que precisa de ti desesperadamente. Nesse momento o peso sai. O trono que você tentava ocupar volta para quem de direito. E você finalmente descobre que a paz não está no controle, mas na rendição. A cura começa quando você aceita que ser pequeno aos olhos de Deus é a maior grandeza que um ser humano pode alcançar. Senhor, nós paramos agora. Não para cumprir um ritual ou apenas para encerrar o momento, mas porque não aguentamos mais o peso desta máscara. Tu conheces o aperto no peito de quem chega a casa e não consegue descansar porque o orgulho não deixa a mente parar. Tu vês a armadura que a gente veste todos os dias para parecer inabalável. Mas tu também vês o tremor das nossas mãos por baixo da mesa quando o medo da falha bate. Eu clamo agora contra todo o espírito de autossuficiência que se instalou nas nossas rotinas. Eu oro por aquele que acorda a achar que o sustento da família depende apenas do seu braço. E por aquela que não aceita ser ajudada porque precisa de parecer forte o tempo todo para não perder o respeito de ninguém. Pai, quebra essa necessidade doentia de sermos o centro. Arranca a raiz da soberba que nos faz olhar para os outros de cima e que nos torna juízes de vidas que nem conhecemos. Nós declaramos aqui, com toda a autoridade da tua palavra, que o trono é teu, a glória é tua. O controle de amanhã, do próximo mês e do destino dos nossos filhos é teu. Liberta-nos da escravidão de termos de estar sempre certos. Traz o descanso que só a rendição proporciona.
Que cada pessoa que me ouve agora sinta o alívio de soltar as rédeas que nunca deveriam ter segurado. Que o eu diminua até que a tua presença seja a única coisa que realmente importa. Cura os corações que foram feridos pela própria arrogância e restaura a nossa identidade de filhos dependentes. Em nome de Jesus, que o orgulho caia por terra e a tua paz, que excede todo o entendimento, governe cada mente agora. A tua caminhada não precisa de ser essa subida solitária e exaustiva. O cansaço que tu sentes hoje não é falta de férias, não é falta de vitaminas e não é apenas o excesso de trabalho. É a fadiga de carregar um personagem que já não aguenta o peso da própria importância. É a dor de tentar ser o centro de um mundo que foi feito para girar em torno de Deus. Hoje, a oportunidade que tu tens não é de ganhar mais, mas de perder o que te faz mal. É o momento de abrir mão dessa necessidade de estar sempre no controle. Deixa a máscara cair. Permite que as pessoas vejam que tu também tens dúvidas, que tu também precisas de um abraço, que tu também falhas. Não há nada mais libertador do que admitir que não somos deuses. A verdadeira grandeza não está no topo da escada que tu estás a tentar subir sozinho. Ela está nos pés de Jesus. É lá que o peso sai. É lá que a ansiedade perde a força. É lá que o eu finalmente encontra o seu lugar de paz, o lugar de servo, o lugar de filho. Sai daqui hoje com uma decisão tomada. O trono da tua vida está ocupado e não és tu quem está sentado nele. Deixa que ele cuide das tuas contas, que ele governe o teu temperamento, que ele dite o ritmo dos teus passos. Ser pequeno diante de Deus é a única forma de ser verdadeiramente forte diante da vida. Restaura o teu altar, devolve a glória a quem de direito e descobre finalmente a leveza de caminhar sem precisar de provar nada a ninguém, apenas descansando nos braços de quem te conhece por inteiro e mesmo assim decidiu amar-te. Que a humildade seja a tua nova força. Fica na paz.